Farinha de osso. Será que uma colher dessa faz florir nossas rosas do deserto? Você conhece os perigos de usar a farinha de osso de modo incorreto? Você já usou farinha de osso como adubo orgânico? Então talvez você não saiba que farinha de osso não é adubo orgânico. Vem comigo que hoje eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre esse adubo que dizem ser tão incrível. Oi, eu sou Thaís Menolide, engenheira agrônoma, e você está no canal Rosa do Deserto, além do cultivo. É uma honra te receber aqui de volta, especialmente nesse vídeo onde eu vou te trazer verdades muito pouco ditas ou nunca ditas sobre a farinha de osso. Nesse vídeo nós vamos entender o que é a famosa farinha de osso e o que ela não é. Vou te mostrar se realmente você deve usar e quando usar, como usar e como não usar. Vamos ver que benefícios ela realmente traz e quais perigos ela esconde. Pegue sua água, seu café, já compartilhe com aquela amiga que vive abrindo a boca para falar de farinha de osso e bora, que a aula vai começar. E começando pelo começo, o que exatamente é a farinha de osso? Como o nome indica, ela é uma farinha feita de osso. É um subproduto da indústria frigorífica. O mais comum é o uso de osso de boi ou de vaca, mas também pode ser de porco, de frango, de peixe, de quase tudo que tenha osso. Veganos, esse vídeo não é para vocês. Mas triturar osso cru ou osso cozido não é nada fácil. Para se fazer a farinha, ela precisa passar por uma queima. Ela é praticamente carbonizada. Depois que o osso queima, ele fica branquinho, farelento, poroso, bem quebradiço. Dá até para triturar esmagando com a mão. Mas claro, que é muito mais eficiente se triturar com uma lâmina, como um liquidificador, ou se quebrar num pilão, com martelo, alguma coisa assim, para que ela fique realmente um pó. A forma de triturar vai depender da quantidade que está sendo feita, porque pode, inclusive, ser feita em casa. Várias pesquisas comprovam que quanto mais tempo o osso passa queimando, mais rico em fósforo e em cálcio a farinha será. Quanto menos tempo queimando, mais nitrogênio a farinha vai ter. E por que a gente precisa saber disso? Porque não basta ser farinha de osso, elas não são todas iguais. Logo, o resultado na rosa do deserto também não vai ser igual. Vai depender de que tipo de farinha de osso você está usando. No mercado a gente acha uma farinha de osso amarronzada, meio amarelada, com um cheiro bem forte. Essa é a mais rica em nitrogênio. Ela foi pouco queimada, embora tenha também o fósforo e o cálcio, é claro. Mas tem a farinha de osso calcinada, que é aquela mais branquinha, ou puxada para o cinza, cor de cinzas mesmo. É dessa que a gente vai falar. Essa, mais para branquinha, mais cinza, ela não tem o cheiro forte, aquele fedor de carniça como a outra. E os níveis de fósforo passam de 30%. O de cálcio fica perto de 15%. Esses valores vão variar de acordo com a origem e com o processo da queima também, mas considere aí como uma média. Tem outro tipo de farinha de osso que quando vão tirar o resto de carne, eles usam ácido sulfúrico ou água sanitária. Nesse caso, além do fósforo e do cálcio ou do nitrogênio, a farinha de osso também tem um teor elevado de enxofre ou de cloro, dependendo do que foi usado. Essa não é legal para as nossas rosas do deserto. Vamos nos concentrar na farinha de osso calcinada, nessa branquinha acinzentada. Pode usar a amarela, a mais rica em nitrogênio? Pode, se o cheiro não lhe incomodar. E aí eu já vou responder a primeira pergunta que eu lhe fiz lá no começo do vídeo. Será que uma colher dessa faz florir nossas rosas do deserto? E quem vai te responder não é a colecionadora de rosa do deserto, que não faz uso de fertilizante químico. Quem vai te responder é a engenheira agrônoma com mais de 10 anos de estudo sobre rosas do deserto, embora eu seja as duas. Nenhum adubo faz o milagre da floração. Então quem acha que uma colher de farinha de osso é milagroso e sua rosa vai explodir em flores é no mínimo muito inocente. Nem farinha de osso, nem nenhum adubo orgânico, nem mesmo um fertilizante químico consegue fazer sua rosa do deserto explodir em flores se outros fatores não estiverem muito bem ajustados. De nada vai adiantar você seguir à risca o uso da farinha de osso se sua rosa do deserto não receber sol suficiente, se ela não tiver água abundante e se o substrato em que ela está não estiver adequado para ela. Considerando que esse trio, sol, água e substrato,
esteja ajustadinho, aí sim, a farinha de osso vai contribuir e muito na floração de sua rosa do deserto. E vai ser uma floração abundante, uma floração saudável. Se você já me conhece, deve saber que eu não me contento em passar uma informação sem lhe explicar os porquês. Então é claro que eu vou lhe contar como, por que a farinha de osso pode contribuir bastante na floração de nossas rosas do deserto. Como a gente viu na estante, a farinha de osso ultrapassa os 30% de fósforo. E o fósforo tem papel importantíssimo para estimular a floração na rosa do deserto. Mas não é somente nisso que a farinha de osso ajuda. A farinha de osso também é rica em cálcio. Esses dois macronutrientes atuam diretamente na saúde e no desenvolvimento da rosa do deserto. Então, a farinha de osso ajuda no enraizamento mais vigoroso da planta. E você já sabe. Se não sabe, fique sabendo e não esqueça nunca mais. A saúde da rosa do deserto começa nas raízes. Então, se a farinha de osso ajuda a desenvolver raízes mais saudáveis, sua planta como um todo vai responder de forma mais saudável. O fósforo não só está presente, como é o principal elemento na molécula de energia, ou seja, desde a fotossíntese, passando por qualquer processo no metabolismo da planta, o fósforo está relacionado. O cálcio atua diretamente no fortalecimento da planta, deixa a planta mais resistente contra pragas e ainda ajuda o substrato a neutralizar a acidez, que é uma grande vilã do uso prolongado dos fertilizantes químicos. Essa duplinha, fósforo e cálcio, ajudam também na formação de frutos, na produção de sementes, ou seja, período aí de polinização, de vagem, a farinha de osso contribui bastante. Enfim, todos os processos básicos da planta, a farinha de osso contribui, inclusive para engorduchar o caldex. E já que a gente está falando dos benefícios da farinha de osso, não posso deixar de mencionar que esses benefícios já começam desde a germinação. Como é um adubo de liberação lenta, a farinha de osso não queima as raízes, nem mesmo das mudinhas. Pode usar a farinha de osso já desde o preparo do substrato que vai germinar as sementes. E se você misturar com o bocashi, aí é ainda mais incrível para as suas mudinhas. A farinha de osso não corre risco de queimar, porque por ser de liberação lenta, não basta você molhar e pá! Sua planta é obrigada a absorver aquele tanto de nutriente. Já que falamos dos principais benefícios, temos que falar também dos principais perigos da farinha de osso. Porque nem tudo são flores. Às vezes é caldex. E depois dos cuidados que a gente tem que ter no uso, eu ainda vou lhe responder a outra pergunta que eu lhe fiz lá no começo do vídeo. Bom, vamos aos perigos da farinha de osso. Ao mesmo tempo que a gente tem a tranquilidade de saber que não é um produto tóxico, nem para as nossas rosas do deserto, nem mesmo para os nossos pets. Porém, quando usado em excesso, se torna um perigo. É bem lógico que a farinha de osso seja muito atrativa para os nossos pets, porque, mesmo queimado, ainda é osso. E aí, tem dois grandes perigos referente à farinha de osso. Um no uso, outro na armazenagem. É muito comum se misturar farinha de osso com torta de mamona. Nutricionalmente, realmente elas se completam. Porém, a torta de mamona é venenosa. É muito tóxica para os nossos pets. Mesmo em quantidade pequena, ela é um perigo. Sendo a farinha de osso muito atrativa e a torta de mamona muito tóxica, quem tem pet deve evitar ao máximo essa mistura. Isso vale também para bocachis que usam essa combinação. Mas mesmo que você evite a torta de mamona se você tem pet, ainda assim, a farinha de osso requer alguns cuidados. Primeiro, o risco para as nossas mocinhas, as rosas do deserto. Porque imagina o tamanho do estrago que um doguinho cavando vaso pode fazer, ou um dogão. Eu não vou nem entrar em detalhes porque você sabe, melhor do que eu, o tamanho do estrago que o seu amiguinho aí pode fazer. Mas o outro perigo para o seu amiguinho, mesmo sem a combinação com a torta de mamona, é em relação ao armazenamento da sua embalagem. Porque se ela ficar acessível e o seu cachorro pegar, comer tipo uma quantidade dessa, apesar de não ser tóxica, a farinha de osso vai formar um bolo no estômago, virar praticamente uma pedra. E aí, se você der a sorte de descobrir que ele comeu a farinha de osso e chegar a tempo no veterinário, só com cirurgia para resolver. Então,
Se você tem pet, não use farinha de osso junto com torta de mamona e mantenha a embalagem fora do alcance do seu cachorro. Ainda sobre o excesso de farinha de osso, mas agora na nossa rosa do deserto, que também não é tóxica, mas quando usado em quantidade além do que devia, por ser um pozinho muito fino, esse pó vai descer, vai se acumular no fundo do seu vaso e à medida que você vai regando, aquilo ali vai empapando e pode chegar um momento em que quando as raízes forem chegando nessa papa, vai começar a apodrecer. A gente está falando de uma quantidade muito excessiva, seja porque você bota sempre, ou seja porque você bota numa quantidade muito grande. Mas, usando corretamente, a farinha de osso é incrível. Então, siga sempre as recomendações do fabricante, tanto na quantidade como na frequência ou na forma de uso. Nem sempre na embalagem diz ali como deve ser usado, por exemplo, nos nossos vasos ou específico para a rosa do deserto. Então, se não tiver uma planta semelhante para você se basear, use o padrão, 1 colher de sopa para 1 litro de substrato. Muitas marcas vêm com essa colher medidora, colher de sopa, colher de chá, e você não precisa usar assim cheia. 1 colher de sopa rasa. Se você não tiver dessa colher de medidora, você pode usar a colher de cozinha mesmo, rasa. E é por isso que a gente vê tantos vídeos aqui no YouTube dizendo que 1 colher desse adubo faz explodir em flores. Não é exatamente mentira esse título, só é uma meia verdade. Ainda em relação a isso, eu quero aqui fazer uma ressalva. Por quê? 1 colher de sopa a cada mês para cada litro de substrato é se a gente estiver considerando a sua adubação de primavera a verão. Ou se você mora numa região quente o ano todo, como aqui eu moro, então eu posso usar farinha de osso durante o ano inteiro. Mas se onde você mora o inverno é mais rigoroso, então a sua adubação de outono e inverno deve ser espaçada mais do que 1 mês. Então utilize a farinha de osso a cada 2 ou 3 meses, para que o intervalo das semanas mais frias, quando provavelmente sua planta vai diminuir ou até mesmo paralisar o desenvolvimento, não aconteça a adubação, porque ela não vai aproveitar aquele nutriente e você pode comprometer o seu substrato. Outra situação para a gente considerar em relação a doses a ser usada é se a farinha de osso está sendo usada como um adubo isolado. Nesse caso, mantenha 1 colher de sopa por litro de substrato a cada mês. Mas você pode usar ele junto. Então, se você usa ele junto, por exemplo, com bocashi, dupla maravilhosa, você vai misturar fora do seu vaso a mesma quantidade de farinha de osso e de bocashi e vai aplicar 1 colher já dessa mistura, ao invés de aplicar 1 colher de bocashi e outra colher de farinha de osso, ok? Agora, se você usa a farinha de osso simultânea com fertilizantes químicos, você vai continuar usando 1 colher de sopa, mas você vai aumentar o espaço da aplicação. Então, aplique a cada 2 ou a cada 3 meses, substituindo, não misturando, com a aplicação que você faria do seu fertilizante químico. Belezinha? E claro que eu estou me referindo aqui a fertilizantes químicos de jardinagem amadora. Não é sobre misturar farinha de osso com fertilizante agrícola. Aliás, você nem devia estar usando fertilizante agrícola aí nas suas rosas do deserto se elas ficam no seu jardim, no seu quintal ou na sua varanda. Se na embalagem da sua farinha de osso está dizendo alguma coisa diferente do que eu estou dizendo, siga a embalagem. Porque aqui eu estou falando de modo geral. Quem melhor sabe sobre o produto que você comprou é o fabricante que fez ele. Então, siga a recomendação do fabricante, sempre. Bom, quantidade e frequência ok. Bora entender a forma de uso. Não tem mistério. 1 colher espalhadinha na borda do vaso, não tem perigo se entrar em contato com o caldex ou direto com as raízes, porque não queima. Mas se ficar acumulado ali diretamente no caldex, pode trazer aquele limozinho que não vai ser legal. Então, prefira colocar mais afastado e revolva para que ele penetre melhor no substrato. Em seguida, vem a rega, para que o pozinho vá se acomodando no substrato. Colher direto no substrato. Nada de ficar diluindo em água, nada de chá de osso. Não fique inventando moda. Aliás, isso vale para qualquer fertilizante. Se o uso é via solo, não queira fazer fertirrigação nem aplicar foliar. E vice-versa também.
Sempre siga a recomendação do fabricante. Bom, a última pergunta que eu fiz lá no começo do nosso vídeo, na verdade, foram duas em uma. Você já usou farinha de osso com adubo orgânico? Essa aí é você quem vai me responder. Bota aqui nos comentários que eu quero muito saber. Mas, juntinho com essa, eu fiz uma outra pergunta. Se você sabia que, na verdade, farinha de osso não é um adubo orgânico. Essa informação não vai mudar nada o quanto a farinha de osso é incrível. Mas, como profissional da área, eu tenho que desmistificar essa história de farinha de osso sendo chamada de adubo orgânico. Porque, tecnicamente falando, ela é um adubo mineral e não um adubo orgânico. E se a gente reparar, a própria embalagem diz aqui, ó, fertilizante mineral. Todos eles dizem fertilizante mineral. Então, por que ela ficou tão famosa como um adubo orgânico? Bom, matéria orgânica é aquela que possui o carbono na sua composição. Então, todo ser vivo é feito de carbono. Então, se a farinha de osso é feita de osso que veio de um bicho, que é um ser vivo, sim, a origem dela é orgânica. Mas quando o osso passa pelo processo da queima, aquela fumaça que sai de tudo que queima é o carbono sendo liberado através do gás carbônico. Então, o osso perde o carbono que o torna orgânico. Perde não, né? Porque vai ficar lá na atmosfera, ele fica muito bem achadinho lá. E tá aí efeito estufa, aquecimento global. Não pela farinha de osso, mas de tanto gás carbônico sendo liberado por aí. Se o osso perde o seu carbono, ele passa a ser um mineral. E é por isso que a farinha de osso, embora venha do osso orgânico, ela é considerada um adubo mineral. Belezinha? Como eu disse, essa informação em nada muda o quanto a farinha de osso é mesmo incrível para as nossas rosas do deserto. Ela é sim um adubo natural. Ela é um adubo natural, é um adubo mineral, como é um fosfato moído, por exemplo, que é uma pedra que foi triturada, um mineral, ok? Lembra que eu sugeri de você compartilhar esse vídeo com a sua amiga que não para de falar de farinha de osso? Eu não sei se ela fala porque ela adora ou se ela fala porque ela não acredita muito nos benefícios que a farinha de osso provoca. Mas, se você ainda não compartilhou, essa é uma ótima hora de você compartilhar com ela e também de compartilhar nos seus grupos de Rosa do Deserto. Eu, o YouTube e quem for receber, desde já, agradece por você compartilhar. Espero muito que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a farinha de osso e de agora em diante ter mais segurança na hora de usar, sabendo os benefícios que ela traz e os perigos de usar de maneira inadequada. Nos vemos no nosso próximo vídeo e todos os dias da nossa comunidade aqui do YouTube. Um cheiro, bora florir o nosso mundo!